notas aí, acho que quarta-feira a gente fala mais do pré-jogo também com mais calma sobre toda a situação, vai que tem novidades aí, vamos ver, né? Bom, nas notas agora é tudo certinho, né? Hoje tá aí o time que começou, o time que entrou, vamos lá, vamos fazer o consenso aí, já que vocês vamos começar com essa ideia hoje, vamos ver se vai dar certo. John, cara, grandes defesas, mas tempo de bola mal, ruim, como você falou, né, Theo? Então acho que eu fecharia num. Acho que salvou o Botafogo ali em alguns momentos, cara. Vamos. É, Sete, né? Acho eu que ia dá falar pra. 6. Será que a gente tá no 6? Tá. Mais um pouquinho. Pronto, perfeito. A gente fica meio quebradinho aqui, mas. Vamos embora. Bota Vem. Pronto. Tá, porra. Vocês acham? Nota 6 eu acho que é justo. Assim, porque realmente ele fez excelentes defesas ali, um cara a cara e tudo mais, mas também essa saída de bola dele, ele falhou no gol, querendo ou não. Teve uma parcela de culpa dele no gol. É Então verdade, acho que verdade. 6 é uma nota justa. Você, Gabriel, tá de acordo? Completamente de acordo. Falhou hoje o John, mas defendeu a gente, salvou a gente em outros momentos. Tinha sido a nota dele, né? No último jogo, inclusive. Então tá aí, nota repetida do John. Vitinho. Fica difícil. Não dá zero, hein, gente? Queria dar um zero pro Vitinho hoje, mas sei que vocês não vão deixar. Vai, uma nota 2 pro Vitinho dá pra ir. Querendo ou não, tava, enfim, tava ali pra aquele espaço que tava lidando com quem tava caindo pelo lado dele ali era um pouco o Rony, né? Um pouco o Coelho, que até foi o cara que fez o gol, né? Complicado, aí fica difícil. Mas ele não chegou a comprometer tão. Eu acho que uma nota 3 dá pra dar pro Vitinho, vai. Vocês são a favor? Assim, acho que justo. O Vitinho não produziu nada ofensivamente. Perdeu bola, né? Domínio ridículo lá no ataque. Mas eu acho que é muito por falta de confiança e de controle, cara. O técnico não tem controle sobre os jogadores, ele não implementou as ideias dele ainda. Bom, nota 3 aí pro Vitinho. Vamos pro próximo, Jair. Cara, não vou falar que fez uma partida ruim, não, mas também não fez uma partida boa. Achei meio desatento em alguns momentos. Falhou naquele lance, falha clara ali no lance com o Coelho. Então, talvez a mesma coisa que o Vitinho, cara. Talvez um 3 acho que tá justo. 3 é uma partida ruim, mas assim, fez uma partida tenebrosa que nem o Gregory e o Marlon, por exemplo. E aí, então? O Jair, você falou 3? Pro Jair? Tô de acordo também, Guga. Eu acho que 3 é. Assim, a gente vem alertando sobre o perigo de ter dois zagueiros muito jovens, né? Mas, de novo, como você falou também, acho que tá longe de ser um dos problemas do Botafogo, o Jair. Mas hoje não foi bem. E daqui a pouco a gente vai falar do David Ricardo, que tadinho, tava bem, mas a nota dele também vai despencar depois do que ele fez. E você, tá de acordo, Gabriel? 3? Acho que é uma nota. A defesa do Botafogo hoje inteira talvez mereça uma nota 3, né? Acho que tá certo. E o David Ricardo falou de zaga jovem, assim, não me incomodou. Eu acho que no lance do Hulk ele foi, assim, vamos dizer, cabaço, né? Vamos dizer na palavra. Só que ele foi obrigado. Realmente o Hulk é um cara mais rápido, mais forte. Então, assim, acabou que nem culpo tanto ele, não. E acho que a zaga é uma das últimas preocupações minhas em relação ao Botafogo. Não a zaga que eu digo, jogador individualmente. Taticamente é uma preocupação, porque na organização defensiva vinha bem, já tá piorando desde o jogo contra o São Paulo, e a transição defensiva então nem se fala. Então no David Ricardo eu vou dar um pouquinho acima, cara, mesmo com a expulsão. É verdade. Pelo primeiro tempo bom. Cara, eu daria 5, mas como foi expulso ali, acho que 4 tá bom. Tá, fechou. 4, tô de acordo. Eu acho que eu também iria 5, né, pro David Ricardo. Fez um bom primeiro tempo. Ele tava seguro, tava acertando. Cara, o Botafogo estava acertando transição rápida. Acertou duas transições rápidas. Só que aquele último passe não existe no Botafogo, gente. Isso é uma coisa que o Renato Paiva, pelo visto, ele não treina, ou não sei se ele quer que o time acerte, mas o Botafogo não sabe acertar o último passe. Então esquece isso. Mas o David Ricardo foi bem. Se você for rever o lance do gol, do gol não, do quase gol do Atlético, né, que o Hulk ia sair de cara pro gol contra o John, você vai ver que o Gregory antecipa a jogada, o Botafogo caga a defesa inteira e o David Ricardo não tem nada que ele possa fazer, pô. Ele chega atrasado, claro, no Hulk, porque a bola sobra no pé do Hulk do nada. E aí o Hulk só ia passar por ele de forma ridícula, ele faz a falta corretamente, sinceramente, foi correta a falta.
Mas eu acho também que foi um pouco do duelo de gerações também, né, cara? O Hulk sabendo ali que o David Ricardo era o último homem, ele também dá um tapa que ele sabe que ele talvez nem chegaria tão inteiro, mas que leva a bola para próximo do gol. Viu ali que o zagueiro veio para matar a jogada, atrasado, ele aproveitou e, cara, só sofreu a falta enfim, é aquilo. A experiência conta muito no futebol. E o David Ricardo também vai com certeza continuar aprendendo, mas a gente tem uma preocupação, né? Porque se o Barbosa não se recuperar a tempo pro jogo contra o Fluminense, vamos de Jair e Danilo na zaga. Assim. Ué, Jair e Danilo não, Jair e David, né? Ah, Fluminense que você tá falando. Ah, tá. Mas eu acho que, sei lá, não falou nada grave da lesão do Barbosa. Espero que não, né, cara? É, se já jogar com o Danilo lá, a gente vai tomar um cacete do Fluminense mesmo, como falou o Gabriel. Preocupante, cara. O Danilo Barbosa tá no Botafogo também ainda. Só porque ele quis, né? O Botafogo queria se livrar dele e quis ficar. A única coisa positiva dele em relação a isso não é nem o campo, é o extra-campo, que a filhinha dele é muito Botafogo, é muito fofinho o vídeo dela lá, cantando um hino, vendo o jogo, mas assim, não dá pra viver de filha torcedora botafoguense, né? Bom, vamos pro próximo. Cuiabano, muito abaixo dos últimos jogos dele, mas mesmo assim acho que acima do time eu vou de nota 5. E aí, Gabriel? A nota 4 pro Cuiabano achou pouca coisa, essa é a verdade. Não teve aquele rendimento ofensivo que ele tem. Não sei se nem se acertou um cruzamento. Não vi o Cuiabano cruzar no jogo. Enfim, nota 4 acho que tá de bom tamanho. Eu só fui de 5 porque ele tenta mais, assim, é mais rápido. Assim. Ele briga, brigador. Mas e aí, então, se eu for de 4 eu boto 4 aqui, não tem problema nenhum. Eu vou com a nota 4, Gustavo. De novo, o cara querendo me complicar aqui. Eu vou com a nota 4 também, porque, enfim, acho que essa defesa do Botafogo não merece, não. O Cuiabano até se doa, né, cara? Fisicamente é um monstro, mas, enfim, deixa a desejar, eu acho, um pouco na parte mais de inteligência mesmo, de tomada de decisão, escolher a jogada mais certa. Acho que ele ainda tem dificuldade nesse aspecto. E hoje, somado à bagunça do Botafogo, também acaba ficando mais difícil ainda pra ele. Então vamos de nota 4, né? Foi mal. Falei sem querer demais de novo. Só pra avisar, eu queria falar isso durante a transmissão, acho que no pós-jogo também. Avisar o senhor John Textor aí que se a gente não ficar no G8, ano que vem não tem Copa do Brasil, então é menos dinheiro entrando pro seu bolso, tá, senhor? Tá, só pra te lembrar aí. Bom, e menos uma competição pra gente disputar, dar ânimo pro torcedor, enfim, imagina o Botafogo fora da Copa do Brasil. O primeiro grande fora da Copa do Brasil nesse novo formato aí. Que beleza que é ser, hein? Nossa, pra não falar o contrário. Gregory, cara, pra mim o pior em campo, assim. Disparado. Por mim é 0, mas eu sei que vocês não vão deixar, então nota a favor do 0 mesmo? Pra mim Olha, dá pra dar milagre, hein? 0 pro Gregory. Muito mal, muito 0, mal, Gabriel. muito mal, muito mal. O Renato Paiva chega e destrói completamente o que era o Gregory, né, cara? Destrói. O Gregory, a função do Gregory é fazer tudo, e aí um cara que tenta fazer tudo não acerta nada, pô. Hoje ele não acertou um passe. Um passe. Errou tudo. Todos os botes foram antecipados. Desarmou pouco. Normalmente a gente vê uma média de, pô, o quê? 4 desarmes, 5 desarmes do Gregory por jogo. Foi muito mal, cara. E é triste, porque o Gregory, assim, no ano passado foi top 3 jogadores do Botafogo, pô. E ele é constantemente um dos melhores jogadores do Botafogo. Eu não consigo ver a culpa ser do Gregory, que ele tá jogando tão mal assim. Posicionamento, pedido do técnico. Só pode ser, Gustavo. E como o Gabriel bem falou também antes, o lance da expulsão do David Ricardo é um erro do Gregory. Marlon Freitas, bom, já deixei a nota aqui, queria saber se vocês vão concordar. Nota 1. Também achei muito mal, não achei que fez nada demais nesse jogo. Foi um pouquinho melhor do que o Gregory, mas foi mal também. Acho que nota 1 é justo. E aí, Gabriel? Guga, até o momento da lesão do ombro ali, que não sei se houve, se não houve, o Marlon tava mais participativo no jogo. Depois, no segundo tempo, ele sumiu. Nunca mais se viu no Marlon Freitas. Depois entrou o PK, que sumiu também. Então, assim, pode dar um pro PK e pode dar um pro Marlon Freitas, porque foi a mesma coisa. Bom, Savarino, também, coitado do Savarino, cara. Eu fico com pena, porque é sacanagem com o cara. É sacanagem um jogador da qualidade do Savarino ficar com uma nota 1. Mas ele foi muito pouco participativo, né, cara? Mal tocou na bola. Quando tocou também não tava num dia dos mais inspirados. Acertou cruzamento, né, no momento. Bom,
Você já Eu concluiu? por mim, é nota 1. Tá, vamos de 1 então pro Savarino. E aí, Gabriel, concorda? Eu também discordo do Theo, não, tô com ele. Eu concordo, Guga. O Savarino acertou um cruzamento e só. É um sistema que sacrifica muito o Sava, cara. O que ele se movimentava no passado pra trocar de posição com o Luiz Henrique, com o Matheus Martins, pô, ele infiltrava, ele tinha hora que ele passava, então você perde o Savarino completamente, pô. É um estilo de jogo que anula o melhor jogador do Botafogo, pô. Não dá. E o cara rende, ele rende. Mais de 10 gols e mais de 10 assistências não é algo que você pode se desfazer no ano, pô. Não é. É, é inacreditável mesmo que o Renato Paiva tá fazendo com o Savarino, é surreal. Nosso melhor jogador e ele e o Igor, né? E fazendo isso com ele. Coitado do Igor também, é outro que a gente vai comentar, briga sozinho lá na frente. O Arthur, cara, tentou também muito, mas assim, perdeu 2 gols feitos. Quer dizer, um gol feito e o outro chute bom fora da área. Eu dou uma nota 3, cara, pro Arthur, mas precisa fazer gol, né? Eu acho que é por aí também. Eu acho que o primeiro tempo dele foi bom. Fez um primeiro tempo nota 7 e um segundo tempo nota, 2. Então acho que um 3 aí é um 3 tá bom. E aí, Gabriel, 3 pro Arthur também? Pode ser. É assim, o Arthur faz um primeiro tempo bom defensivamente. Foi pouco exigido, né, ofensivamente. Foi sólido defensivamente. E aí na hora da definição, mais uma vez o Arthur erra. Então, assim, eu acho que falta pouco, né, para ele chegar no gol, mas falta pouco também para acertar um chute, cara. É um chute, Arthur, um chute, pô. É, eu tô julgando aqui o Renato Paiva, com certeza, tô colocando a culpa nele. Então, assim, eu espero que quando ele saia, porque vai sair, não vai ter como se sustentar no comando do Botafogo, o Arthur comece a brilhar mais, né? Finalizar melhor. Porque o Igor Jesus encontrar o cara ali na área e ele na cara do gol errar esse gol, esse é o gol que a gente vê depois do Campeonato Brasileiro e fala: porra, rebaixou o time por causa disso. Não venceu, não pegou 3 pontos naquela partida por causa disso. Rebaixou, a gente espera que não, né, Gabriel? Pelo amor de Deus. Ah, rebaixou-se de disposição, né? Ah, tá, pelo amor de Deus. Já tô tremendo. Só falar de rebaixamento aqui, eu fico tremendo todo, gente, pelo amor de Deus. O Matheus Martins, cara, se a gente deu 3 pro Arthur, eu daria 2 pro Matheus, porque eu acho que também ele tentou mais, foi mais incisivo, teve um pouquinho mais de qualidade com a bola. Não acho que foi tão ruim o jogo dele, não, principalmente o. Até no segundo tempo ele tentou, quer dizer, no primeiro tempo, perdão. Achei ele melhorzinho, então o Arthur foi melhor que ele, por isso 3, então pra mim 2 pro Matheus. E aí, Théo, concorda ou discorda? Tô contigo, Gustavo. Acho que é bem por aí mesmo. O Matheus Martins vai tendo dificuldades, né? Assim como o Arthur, o sistema ofensivo do Botafogo. Hoje o Botafogo é muito salvo, né? Quase que eu falei salvado por um momento. É muito salvo pelo o que faz o Igor Jesus e o que faz o Savarino, ofensivamente. São dois jogadores que realmente destoam, é, e que ano passado faziam um quarteto mágico, né? Porque tinham dois outros jogadores de altíssimo calibre do lado, e hoje com Arthur e Matheus Martins estão tendo bem mais dificuldades, né? Uma coisa é jogar com Almada e Luiz Henrique, né? Outra é jogar com Matheus Martins e Arthur. Precisam se encontrar ainda os atacantes do Botafogo. E aí, Gabriel, nota 2 pro Matheus Martins também. Acho justo. O Matheus ele tem uns lances ali que ele consegue vencer na velocidade, mas nada que passe disso. O time do Botafogo não chegou ao ataque hoje. Foi muito triste. A atuação do ataque foi muito triste. 2 tá de bom tamanho. Bom, Igor Jesus. É, cara, esse eu acho que. Pô, dá pra dar uma nota 5, gente, porque esse maluco briga ali, porque ele faz de pivô. Se o John ganhou 6, acho legal assistir. Porque, cara, ele apareceu hoje menos do que o normal, mas ele é anormal em campo. Quando ele aparece, ele faz o pivô direitinho, ele acerta a maioria dos passos que tem que acertar, ele ganha muita bola no corpo, ele é brigador demais, cara. Assim, é o que eu falei, esse maluco maluco eu digo, jeito de falar, né? Mas o Igor num time arrumado, como o do ano passado, enfim, nem precisa ser o do ano passado, metade do que foi ano passado, ele vai voar ainda mais do que tá e é um jogador nível Europa, cara. Esse cara é fácil, vai parar na Europa. Ele e o Pedro, assim, são pra mim disparados os melhores centroavantes do futebol brasileiro. E aí, então, nota 6 pro Igor também. Também continuo seguindo o relator aí, porque o Igor
é um jogador que, apesar de não ser tão goleador, né, é um atacante muito completo, né, cara? Finaliza bem, faz bem o pivô, corre, briga, se dedica, é raçudo. Então, assim, realmente ele tá pagando um preço alto pelo Botafogo, tá tendo muitas dificuldades na criação e, enfim, não tá conseguindo, apesar das atuações honestas, né, não tá conseguindo salvar o Botafogo dessa sequência, né? Já são aí, desde que começou a temporada, se eu não me engano, o Botafogo é o time que mais perdeu no ano, tudo bem, tem o recorte do Campeonato Carioca e tudo mais, mas o Igor Jesus estava em algumas dessas partidas. E também, depois de abril, se quiser pegar o recorte também, são só 2 vitórias, que não foi uma atuação tão boa assim contra times fraquíssimos em casa. Então, não vou colocar o Juventude como um time fraquíssimo, vai, porque é um time também que merece respeito ali pelo. Então, mas é um time que, cara, que com respeito ao Juventude, tem que ser vencido, né? Um jogo que o Botafogo joga em casa, precisa vencer. E o cara bobo é fraquíssimo mesmo, sem problema nenhum, eu falo. E aí, o Gabriel, sua nota 6 pro Igor, mas por quê? Cara, porque o Igor consegue mais uma partida e mais um passe decisivo, né? Essa estatística do passe decisivo é interessante porque é basicamente um passe pra gol. Ele acertou um passe. Cara, ele achou um passe pra gol pro Arthur. Genial o passe do Igor, gente. É genial. Pô, passe de quebra-linha de defesa. Pô, ele deixou o Arthur na cara do gol e o Arthur desperdiçou a chance. Mas não tem muito o que falar. O time do Botafogo tá isso aí. É derrota, derrota, derrota. A gente pega. A gente desperdiçou uma sequência teoricamente fácil, né? Era mais fácil, né? Porque a sequência que vai chegar agora, pressionado do jeito que a gente tá, vai ser pedrada. Pedrada. Vencer Fluminense, vencer Estudiantes, vencer Bahia. E ainda tem Copa do Brasil que é decisivo no meio de semana. É a cara do Botafogo. Gustavo sabe. A gente zaralha na Copa do Brasil. Essa é a verdade. É a cara do Botafogo. O Botafogo perdeu uma vez pro Aparecidense. Eu não sei se vocês estão lembrados. De uma forma absurda, gente. Então, assim, é a cara do Botafogo cometer alguma lambança aí nessa Copa do Brasil. A gente ficar mais um ano sem disputar a Copa do Brasil. Mas, vamos ver, né? Eu quero ser um torcedor otimista. Mas, assim, eu já vi até o pessoal falando na internet agora. A humildade voltou, hein? Tô humilde de novo, porque, pô, não dá nem pra ter um pouquinho de soberba, cara. Ficar feliz, zoar o rival, não dá, pô. O time não joga futebol, Gustavo. Não dá, o time realmente não joga futebol. Você vê que, cara, até equipes de finanças menores que a gente, né? Investimentos menor, podemos dizer assim. O próprio Vasco, nosso rival aqui no Rio, tá muito mais organizado que o Botafogo. Isso com o Carille, assim, como técnico, é um técnico muito fraco. Eu não acho nem o time do Vasco fraco, não. Acho o time titular até bem ok, assim. Apesar do banco ser claramente limitado, como o nosso banco também é. Mas o nosso time titular é acima deles e mesmo assim o Vasco tem um padrão de jogo, pelo menos. Você observa alguma coisa ali. No Botafogo você observa quase nada, se é que observa alguma coisa. Então é deplorável a situação do Botafogo atualmente. Bom, Matheus Ponte, primeira substituição aí do Botafogo no jogo. Cara, eu botei aqui nota. Hã? Entrou querendo, né? Entrou querendo, por isso que eu botei nota 5, cara. Se ele acerta aquele passe ali no contra-ataque, ele demorou demais. Tudo bem que ele sofreu a falta como pontuado pelo Gabriel aqui na hora. Mas eu gostei da entrada dele de novo. Eu acho que ele vai tomar a posição. E aí, Gabriel, quanto pro Ponte? Não, eu também acho que se ele adianta um pouco, solta a bola antes, ele não ia sofrer a falta. Ele tentou, mas eu não sei se naquele momento era a falta que era a melhor opção pro Botafogo. Não, assim, eu tenho certeza que não era, na verdade. Mas ele entra querendo sempre. Se tomar posição, eu espero que tome, mas aí eu também espero que o Botafogo não sofra tanto defensivamente, porque se já tá ruim com o Vitinho, imagina sem o Vitinho com o Matheus Ponte que se atira mesmo. Vai ser complicado, Guga. Talvez eu pensei primeiramente na nota 4, né? Porque, enfim, mostrou ali disposição. Bota aí 4,5 então, porque eu acho que enfim, é justo com o Matheus Ponte, o uruguaio vem aí pelo menos mostrando disposição, né? E o torcedor gosta de ver isso quando a situação não tá boa, né? Quando a bola não tá entrando, pelo menos tem alguém que tá ali que tá parecendo, tá minimamente incomodado com o que tá acontecendo em campo e tenta de alguma forma fazer alguma coisa diferente. Eu acho que, enfim, é digno aí de uma valorização. E eu acho que o PK é na mesma moeda, sinceramente. Depois a gente vai chegar nele. Não sei se o Gabriel e o Gustavo concordam, mas vamos ver aí o próximo, Alex Telles, né? Então, indo pro Alex Telles, eu acho que. Cara, eu acho que 3, assim, é um protocolo. O 3 é o protocolar ruim, né?
Tipo assim, o cara que não foi bem na partida, mas ele também ele também como é que é a palavra? Ele também não atrapalhou o Botafogo, né? Ele não prejudicou a equipe. Ele entra, é um cara ali de bola parada, bateu uns escanteios, mas não teve tanta influência assim na partida, nem negativamente, nem positivamente. Até porque o Galo fez questão de acabar o jogo, né? O time não queria mais jogar, não sabia o que fazer com a bola, então o jogo ficou bem acontecendo nada em vários momentos. E aí, enfim, acontece nada, é isso. É Alex Telles. Nossa, é Alex Telles, aí nota 3 pra mim, acho justo. Pode ir, Gabriel, vai lá. Então, assim, o Alex Telles entrou e pouco fez. Pouco fez, pouco apareceu. Eu não sei por que o Renato Paiva tem essa insistência em trocar os laterais, cara. Tu tá precisando de ofensividade, tu vai lá e bota o Telles no lugar do Cuiabano. Pra quê? Vai resolver o quê? O Telles vai marcar 2 gols, vai virar o jogo? Porra, não entendo, cara, não entendo. A entrada hoje dele pra mim não surtiu efeito nenhum, não ajudou em nada. Até porque se o time tá colocado dessa forma, jogando dessa forma, o que a entrada de um lateral vai ajudar na construção do jogo pra equipe? Não ajuda, gente, não ajuda. Bom, então você fechou no 3 também? Acho que tá ligado ao de algum. O meu, desculpa. Ah, de boa. Bom, agora, sem eco agora, rapaziada, então vamos no Danilo. Cara, eu botei 0. Não sei vocês, mas é porque ele poderia ter sido expulso de uma forma ridícula. Eu conversei com meu pai lá, ele falou que os dois se socaram. Foi isso. Então, cara, sim, poderia ter sido expulso e só não foi porque o VAR ajudou. Ajudou tanto ele quanto o Hulk. Mas acho que mais a gente, porque ia ficar com 2 a menos, o Galo com 1 a menos. E ele não fez nada, né? Então, Não, sem falar que assim, ia ser expulso mais um zagueiro do Botafogo. O zagueiro reserva, que não é zagueiro, já tava jogando. Ia ter que entrar o Newton, né? Provavelmente. Serafim não tá no banco. Na próxima partida. Ah, sim, na próxima partida ainda ia ser o Serafim, então muito irresponsável o Danilo, não conseguiu praticamente agregar em nada. Entrou bagunçado, entrou nervoso e deveria ter sido expulso, inclusive junto com o Hulk, é verdade. Enfim, acho que nota 0 aí é difícil ser pior do que o Danilo fez. Só se fizesse gol contra. e aí, Gabriel? Seria 1, mas é 0 porque ele bateu no cara errado. Era pra ter dado porrada no Lianco. Se entrou pra lutar o UFC e não jogar futebol, cai na mão com o Lianco, pô. Deixa o Hulk pra lá, cara. O Hulk hoje ele tava quieto. Ele tava quieto. Reclamava ali com a arbitragem, mas isso ele faz todo o jogo. Não arrumou briga que nem arrumou no passado, ficou inventando coisa, né? Porque ano passado ele inventou coisa. Era melhor ter entrado o Danilo pra dar porrada no Lianco. Foi dar porrada no Hulk, achei nada a ver. O Hulk pra mim também tinha que ter sido expulso. Os caras estão entrando. Vai ficar brigando, gente. Já passou a final da Libertadores. O Galo perdeu, pô. Acabou. Não tem como voltar. Tu quer a taça? Vai lá em General Severiano e tenta roubar, pô. Não dá mais pra recuperar essa taça, gente. O Galo perdeu pra gente. Podia ter perdido hoje também, se o Botafogo fosse um pouquinho mais competente. Teria ganho hoje. Bom, para terminar os jogadores de linha, ainda vai faltar o Mister Renato Paiva. Patrick de Paula. Cara, esse eu botei, o Theo defendeu ele aqui. Eu botei 1, porque, pelo menos ele realmente, ele entrou querendo. Então vou dar essa moral aí, como o Theo falou, eu acho que 3 tá justo. Mas acima disso, ainda mais pelo chute dele, pô, tá conversando meu pai lá dentro também sobre isso. Ficou revoltado, falou, nem no gol acerta e tal, inacreditável, né? Um último lance ali, acerta no gol, cara, com calma. O Patrick tem dessas, ou ele isola, ou ele acerta bem no gol. Não tem meio termo, não é quase gol, não é... Assim, é bizarro, cara. Essas isoladas que ele dá irritam também. E aí, então? Assim, realmente irrita, né, pro torcedor esse tipo de comportamento do Patrick de Paula. Mas, cara, eu acho que uma coisa positiva é isso, do cara tá ali disposto a se entregar mesmo, a tentar o jogo. Entrou ali no meio campo dando opção, buscando bola nele. A finalização dele foi horrível, mas pelo menos ele apareceu ali, botou a cara pra chutar. E eu acho que isso, ainda mais quando o time tá uma bagunça, acho que isso é valioso, então eu acho que 3 é honesto pra ele. Acabei botando nota 1 aqui sem querer que tava. Agora sim, 3. E aí, concorda, Gabriel? Senão a gente muda a nota dele aqui. PK nos últimos 2 jogos é o único jogador que chuta pra gol, parece. Ele entrou, não sei se teve algum outro jogador do Botafogo que tentou uma finalização de fora da área, mas que eu me lembre, eu não vi, tá? Eu não vi.
É bom e interessante a gente checar também as estatísticas de finalizações desse jogo, porque se elas não foram podres, o Botafogo deve ter tido 2, 3 chutes ao gol. É pouquíssimo. O PK entra e tenta alguma coisa, gente. E não adianta o Renato Paiva querer botar o PK como salvador ali da partida dele. Parece muito a relação ali Dorival Júnior e Hendrick, sabe? Ele bota o PK pra falar, tenta o chute aí de fora da área, se você acertar é gol, a gente empata o jogo e leva um ponto pra casa. É muito ruim, pô. Não dá. Isso que você pontuou é importante dizer mesmo, bater nessa tecla. O Botafogo não chuta de fora da área, né, cara? A gente viu o Savarino fazendo um golaço de fora da área no último jogo. O Savarino chuta muito bem de fora da área. O Arthur tinha um bom chute, pelo menos na época do Bragantino. O Igor no treino costuma acertar chutaços, assim, pra quem vê os vídeos no treino da Botafogo TV aí. Cara, e o Marlon é outro, assim, que não chuta 200 jogos. Antes ele chutava e isolava. Agora ele nem chuta mais. Você vê que ele, quando o Botafogo tá atacando, ele vai perfilando o corpo. Ele já fica de lado pro gol. Ele não fica nem de frente, porque ele sabe que não vai chutar. Então, assim, dá nervoso, cara. E o Marlon falou que ia melhorar isso no ano passado. Falou que o time tava cobrando isso dele, que ia fazer mais e tal. Melhorar a finalização. Parou de chutar, né? Melhorou, realmente. Você para de chutar, o aproveitamento claramente melhora. Mas, perdão, mas é difícil, cara. Vamos lá, ia falar do Jorge de novo, meu Deus, minha cabeça tá me trollando aqui. Renato Paiva, cara, eu botei 1 por causa do primeiro tempo, mas se vocês quiserem discordar e botar 0 por mim, maior prazer. Vai, vou deixar você terminar porque eu sei que você é o maior fã do Renato Paiva, pra não dizer o contrário. Vai, então. Eu acho que um é só justo porque a maneira como o Botafogo entrou escalado, eu senti que, pô, pelo menos ele conseguiu perceber que as coisas que precisavam ser mudadas, né? Entrou com o Cuiabano, entrou sem o Patrick de Paula, entrou sem três volantes, né? Não que o Patrick de Paula seja o problema, mas sem três volantes, poderia sair o Gregor, poderia sair o Marlon Freitas, mas jogar com os três não dá pra jogar. Então, assim, pelo menos ele teve essa iniciativa, mas, enfim, é muito baixo o nível do Botafogo para uma equipe que, beleza, o Renato Paiva chegou agora. Mas ele ficou treinando um mês, em março. Março inteiro foi treinando com o Renato Paiva, sem jogo, sem nada, para não expor a equipe, não sei o que, não teve amistoso com que ia ter e tudo mais. Jogou contra Novo Horizontino. Então, assim. Então, assim, o jogo contra o Palmeiras até foi, cara, ficou animador, a galera ficou feliz, teve chance, poderia ter ganhado o jogo do Palmeiras no Allianz Parque, não ganhou e depois entrou numa sequência de jogos ruins, ou no máximo, vamos dizer assim, semi-bons, né? Jogos que deram pro gasto. Jogo que deu pro gasto, na verdade, eu acho que só o Juventude mesmo. Os outros foram, cara, os outros foram ruim ou horrível. Com alguns momentos, nesses jogos ruins ou horríveis, não é que eu tô falando que tudo deu errado, que nada deu certo, mas é a síntese do jogo, né? É claro, tiveram momentos ou outro que o Botafogo conseguiu, cara, construir jogadas interessantes, até pelo talento dos seus jogadores. Mas não teve ainda uma partida inteira que o Botafogo jogou, foi dominante, que você falou, cara, esse é o estilo de jogo do Renato Paiva. Até agora muito inconsistente. Então, como eu falei, vou dar nota 1 só pelo começo, pela escalação. Deixa eu só pontuar um negócio rapidinho antes de passar a bola aí pra você tacar hate aí no Renato Paiva, Gabriel. Eu tava observando aqui esse jogo aqui entre Fluminense e Vitória. Cara, é engraçado ver no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se o Botafogo tivesse com o time do ano passado, nesse ano, a gente teria ainda mais facilidade nesse campeonato. Porque você não vê nenhum time jogando bola pra cacete, assim. Eu acho que o Flamengo, o Inter começou o campeonato assim. Agora eu acho que o Flamengo tá mais estável, realmente, claro, tem um elenco melhor, enfim, mais caro. Mas assim, mesmo assim batou com o Vasco, mesmo o Léo Jardim sendo melhor em campo e tal. Mas, cara, você não vê nenhum bicho papão, cara. Se o Botafogo tivesse fazendo um campeonato ok, estaria ali no G4, entendeu? Era mais uma vitória, ou um empate, quer dizer, 2 empates, sei lá, 3 empates. Então, assim, cara, é muito é muito difícil entender por que o Botafogo tá tão mal se os outros times que são piores que a gente, com treinadores assim, talvez do mesmo nível ou abaixo do Renato Paiva, fazem um campeonato ok até agora. Tudo bem que só tem 5 rodadas, mas é impressionante, cara, ver que o Botafogo pode disputar lá em cima mesmo com as dificuldades que tá tendo e não consegue apresentar nada, né, Gabriel? Se conseguir se apresentar um pouquinho como o Fluminense está fazendo, e hoje, até agora, horrível o jogo, mas o Fluminense fez um jogo horrível contra o Santos, horrível contra o Bragantino, pelo menos no segundo tempo, que eu vi no segundo tempo, fiquei chocado, só deu o Bragantino. E mesmo assim eles foram lá, ganharam o jogo, às vezes fizeram um joguinho melhor, como contra o Corinthians, mas tomaram sufoco diversas vezes, aguentaram. E tem padrão de jogo também, como eu falei do Vasco, do Carille. A gente observa alguma coisa, o Botafogo nada, por isso que eu acho que o Botafogo não consegue resultado, né? E passando a bola justamente para falar isso do Renato Paiva aí, Falando brevemente sobre o Fluminense é algo construído ali ao longo dos anos, então fica mais fácil, talvez, assim,
do Renato Gaúcho chegar de certa forma, voltar ao que o Fluminense já produziu quando era bom, né? Então, assim, o Fluminense já engatou o quê? 3, 4 vitórias seguidas. É preocupante isso, porque chega para enfrentar o Botafogo com a confiança lá em cima. E provavelmente vai ganhar da vitória hoje, vamos ser sinceros. Mas espero que não. Cara, o Botafogo do Renato Paiva não mudou. Não muda. Não muda. É assim, o problema que a gente. Os poucos problemas que a gente viu na primeira rodada contra o Palmeiras, que foram contra-ataque, né? Que era a recomposição defensiva do time, e o último passe, persistem, Gustavo. Persistem. E da primeira rodada até aqui, o meio-campo do Botafogo é nulo. 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 O Gregory tá mal, o Marlon Freitas tá mal, o Savarino tá mal. Os pontas estão piores. Eu arrisco dizer que os pontas estão piores, porque o Arthur, cara, ele já fez alguns bons jogos, mas ele erra muito, muito na finalização e na decisão ali do último terço. É muito ruim, pô. Muito ruim. E eu ia falar disso, Guga. Eu tinha lido aqui a notícia que saiu que o Renato Paiva destacou personalidade do time do Botafogo. Que personalidade é essa? Que personalidade é essa, gente? É o que? Um time lutador, brigador? É de UFC, equipe? Gente, nem isso o Botafogo tá conseguindo fazer, pô. É um bando em campo, o time não tem conexão meio campo ataque, meio campo zaga, não tem, não tem. Muitos erros técnicos. Todos os jogos que a gente vai assistir do Botafogo são horríveis em níveis de futebol, horríveis. Jogo contra a Laú foi um time horrível, tomando gol de um time horrível, 3 vezes pior do que o nosso, que era o time da Laú. 3 vezes não, 10 vezes pior do que o nosso. Gente, o time da Laú não sabia o que fazer com a bola. Pô. Eu lembro do Theo falando, os caras tentando chegar ao ataque. Os 3 cruzamentos assim que a Laú conseguiu de forma seguida ali, ela errou os 3, pô. Foram os 3 pela linha de fundo, cara. Um ainda virou lateral pro Botafogo, se eu não me engano. Então, assim, o nível dos adversários, como o Gustavo falou, não só a nível futebol brasileiro, a nível sul-americano. O Botafogo era para ter muito mais vitórias aí, gente. Muito mais. Só que o Texel foi, de certa forma, egocêntrico. Chega e fala: ah, não, eu tô negociando com o Roberto Mancini, tô negociando com. Como é que é aquele ex-Napoli, ex-Real Madrid? Tô negociando com o Benítez. Vai, algum técnico de ponta vai assumir o Botafogo. Aí tu enche o torcedor de esperança, de expectativa. E em 2 dias você acerta a contratação do Renato Paiva. Por quê? Porque o estilo de jogo dele te agradou. Aí tu vai ver o estilo de jogo do cara. Toluca e Bahia. No Bahia, ele se deu mal e foi xingado de burro. No Toluca, ele perdeu de goleada para os rivais. O Guga. Não dá, gente, não dá. Eu não tenho nada contra o Renato Paiva. Eu tenho contra o futebol que a equipe dele apresenta. Que não existe. O futebol que o Botafogo apresenta hoje não existe. É muito ruim, é fraco, não tem repertório. A gente, como o Theo falou, a gente vê algumas jogadas ali de lucidez, mas é particular dos jogadores. É aquilo que os jogadores fizeram no ano passado, trocas rápidas, transação rápida, infiltração, às vezes existe, mas morre no último passe. Morre no último passe. Botafogo não tem último passe, não sabe chegar ao gol. É muito preocupante. A gente viu o Botafogo de 2020 ter um futebol horroroso a ponto de não conseguir fazer gol. O time não sabia fazer gol. E a gente viu a gente caindo e amargando a lanterna do Campeonato Brasileiro por rodadas e mais rodadas. O time caiu com a pior campanha da história dos pontos corridos do Botafogo e acho que do campeonato, né? Não sei. Dos times grandes foi a 5ª pior campanha. Assim, um número horrível. E assim, infelizmente, o início de campeonato me lembra, porque é muito difícil do Botafogo marcar gol. É muito difícil. E num ataque que tem Savarino e Igor Jesus, isso não pode acontecer, cara. O seu trabalho como técnico do Botafogo é potencializar os jogadores do ataque. Você não pode chegar no segundo tempo e falar: vou trocar os 2 laterais e vou achar 2 gols. E vou achar a virada. Que virada é essa? Qual time no planeta que vira os jogos com os laterais, gente? Por favor, alguém consegue me dar um exemplo? O Wesley marca gol no Flamengo?
ou o Wesley constrói a jogada e deixa o jogador do Flamengo na cara. Pô, o Renato Paiva, se ele não entender isso, que esse esquema não dá certo, é rua. Acabou, pô. Se não for demitido hoje, que eu acho que não vai ser, né? Porque o Texon não, a gente sabe que ele não faz essas decisões precipitadas, né, e tal. Pra mim não seria precipitada, tá? Mas pra ele com certeza seria. Se o Botafogo perder pro Estudiantes, eu acho que ele sai. Ele sai com certeza, porque você ameaçar uma oitava de Libertadores dessa forma, cara, é muito prejudicial pro clube. Seria muito prejudicial pro Botafogo ficar fora da Libertadores esse ano. Assim, na fase de grupo já, muito prejudicial. Eu não consigo. Estratosférico o nível, o abalo que ia ficar no elenco, sabe? Tu disputar a Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Talvez, porque, né, quem sai da fase de grupos tem a chance de disputar a Sul-Americana depois. Tem isso. O cara bobo não vai. Assim, o cara bobo com certeza vai ficar em último lugar no grupo, então. Mas assim, tem que buscar ali o segundo lugar, pelo menos, da Libertadores, gente. Tem que buscar, é obrigação. E aí vai sobrar a Copa do Brasil brasileiro. E se o Gustavo já falou, se não pegar G8, fica fora da Copa do Brasil no ano que vem. Então, o Texas tem que acordar porque é uma equipe que disputa Mundial de Clubes. A gente vai pegar o PSG e se jogar com esse futebol, vai tomar uma taca. Uma taca. Uma taca. O, ca... o time do PSG vai enfiar a bola pro Dembélé, o Dembélé vai humilhar a zaga inteira do Botafogo e vai fazer gol. E o Dembélé que não era porra nenhuma até um tempo atrás, tá? Mas o ter técnico importa muito. E aí o PSG contratou um técnico vencedor de Champions, um técnico que, pô, muito bom, Luiz Henrique. E aí botou o time na linha. Então, assim, se o Botafogo quer enfrentar Julian Álvares, quer enfrentar Doué, quer enfrentar Dembélé e não tomar uma taca, assim, na minha humilde opinião, tem que trocar o técnico. Tem que trocar o técnico. Eu vi até, sinceramente, podem me julgar e tal. Eu sei que o Renato Gaúcho é tretado com o Botafogo, mas, sinceramente, o que ele faz no Fluminense é animador, pô. Se chega um técnico dessa forma, com ego alto mesmo, eu quero alguém com um cara, pô, que tenha história no futebol, sabe? Eu não sei se o Mancini já assumiu algum novo projeto, se ele chegou a ser anunciado na Juventus, eu vi que ele estava sendo cotado. Cara, demite o Renato Paiva, enfia um malote na mão do Mancini, paga 5 milhões por mês, cara. Estoura o orçamento aí, depois tu contrata. Se os jogadores que tem, dá pra fazer alguma coisa, dá pra tirar um suco daí, pô. Dá pra tirar. Na minha opinião, o Mancini faz até o Juan Cruz fazer gol. Eu acredito nisso, cara. Posso estar sendo um lunático, um maluco aqui, mas eu não acho que com o Renato Paiva as coisas vão pra frente. Desculpa. Fechamos em 1 então, né, no Renato Paiva. Você topou no 1 também, Gabriel? O meu era 0, mas... 0. Então vamos 0.5 geral. Tá bom, justo. Cara, você comentou rapidinho, só porque chamou a atenção. Você falou do Mancini, ele tá livre, então acho que o Botafogo poderia negociar com ele, coisa que acho difícil acontecer. Mas já que o Textor fala tanto, Super Mundial pra cá, que a gente tem que fazer bonito lá, pra lá. Ele acha mesmo que esse time aí vai fazer bonito com o Renato Paiva, como você falou, cara? Eu não acho. Eu tenho muito medo do que vai acontecer, né? Inclusive, vale destacar aí que imagina o bicho que o senhor dono do PSG não ofereceu para os jogadores para dar uma porrada no Botafogo depois de tudo que o Textor falou nos bastidores, né? Vale lembrar que em algumas oportunidades ele, enfim, botou fogo nesse confronto, né? Falou que o Botafogo ia vencer e tal, enfim, a gente sabe que eles têm alguns problemas por causa da Liga Francesa, já que o Textor é dono também do Lyon e o Al-Khelaifi, como é que é o nome dele? Nasser Al-Khelaifi. É dono do PSG, né? O Qatari aí que é multibilionário, né? Não é nem multimilionário, é multibilionário. Tá aí, vamos ver, enfim, como vai ser o comportamento. Esse jogo vai ser bem interessante, tem muita água pra rolar até lá, pelo menos aí uns 2 meses, se eu não me engano. Hoje é dia 20, não tem nem 2 meses então. Tem um mês e meio quase para essa partida, muita coisa tem que mudar. Vamos ver como é que vai ser esses próximos jogos, essas próximas semanas em General Severiano, porque a coisa tá feia. General Severiano não, né? Lonier. O General Severiano tá preocupado lá com basquete. Também É foi verdade. eliminado ontem, né? Quer dizer, já estava eliminado desde do meio da semana. Ontem ganhou no último lance lá, mas foi eliminado de qualquer jeito. Bom, a gente falou aí sobre o Super Mundial.
só pra complementar, eu nem lembro o que eu ia falar mais aqui, cara. Era a da sequência do Botafogo, que eu fico assustado. A gente pode até, claro que a gente vai desenvolver só no próximo pré-jogo, de quarta-feira. Olha isso aqui, gente. Estudiantes fora, aí Fluminense. Aí eu vou pegar só os jogos brasileiros, tá? Porque o Estudiante já tá na memória fresquinho. Bahia fora, Inter em casa, Flamengo fora, Ceará em casa, beleza, beleza. E olha lá, né? E Santos fora. Tá lá em cima, quarto colocado. E Santos fora. Essa é antes do Mundial porque o Mirassol foi adiado. Então, assim, cara, é muito preocupante. E não é tipo assim, só do futebol jogado. É dos pontos que tem, porque não tem nenhuma gordurinha pra falar, ó, opa, tem 8 pontos, pode tropeçar aqui, tropeçar ali que não vai entrar na zona. Cara, o Botafogo pode entrar na zona no sábado à noite, gente. Se perde do Fluminense, a gente entra na zona muito provavelmente. Então é difícil, cara. Tá complicada a situação, mas quarta-feira a gente comenta um pouquinho sobre isso. Vamos torcer, gente. Vamos torcer pra semana ser boa aí no Botafogo. Essas foram as notas, enfim.